Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista aqui em Rio Branco, 1h21. Eu tenho aqui ao meu lado o secretário de Saúde do município, mas antes de conversar com ele, eu queria só contextualizar esse cenário relacionado ao açaí. Os últimos episódios relacionados a esse problema do açaí demonstram claramente um descontrole no que se refere à qualidade da cadeia produtiva acriana. Desde 2016, quando a Vigilância Sanitária Estadual divulgou um relatório mostrando a contaminação do açaí produzido em Feijó, até hoje pouca coisa mudou, ou nada. O único destaque que eu me lembro foi em 2018 com a apresentação de um projeto de lei por parte do Executivo que normatiza a produção da cadeia produtiva do açaí, mas isso, como se percebe, na prática, não teve efeito nenhum. As condições de trabalho da Vigilância Sanitária do Estado, como um todo, precisa ser reestruturada, inclusive com a admissão via concurso público de mais servidores. Só para se ter uma ideia da gravidade do problema, ontem a Secretaria de Estado de Educação divulgou uma nota informando que suspendeu as compras de açaí produzidos aqui na capital até que os produtores de Rio Branco apresentem um laudo que comprovem a total confiabilidade dos processos de produção e armazenamento do produto. Dito isto, secretário, eu lhe pergunto, o senhor toma açaí com segurança, seja em Rio Branco, seja em Feijó, seja em Cruzeiro do Sul? Olha, Itan, primeiro quero aqui, boa tarde, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Gazeta Entrevista. Eu tomo açaí com segurança desde que ele tenha rotulagem para que eu saiba a origem desse açaí. Mas na prática isso acontece? Em qualquer lugar do mundo, qualquer produto de origem animal e vegetal, você tem que consumi-lo desde que ele tenha uma origem. Qualquer produto que não tenha origem, ele pode ter problemas para a saúde humana. Por isso eu tenho dito, em Rio Branco, inclusive, nós temos estabelecimentos que estão regularizados e têm a venda do açaí autorizada pelos órgãos sanitários, pelos órgãos agropecuários. Esses ambientes, eles estão protegidos porque há uma fiscalização e eles têm a rotulagem, a origem, a certificação de qualidade desses produtos. O que o consumidor precisa observar, portanto? Quando ele entra no ambiente, eu quero comprar 3 litros de açaí para fazer uma comida hoje. O que ele precisa observar no ambiente? Tem que ter se tiver aquele alvará de funcionamento, isso já é um indicativo de que aquele estabelecimento está regularizado, é isso? Correto. Eles têm que estar à mostra, tanto o alvará de funcionamento quanto o alvará sanitário, dependendo do estabelecimento, principalmente lanchonetes. E no caso de produtos, produtos que estejam lá para, por exemplo, derivados, sorvete e sucos, ele tem que pedir a origem do produto. A origem é muito fácil de fazer, você pede o rótulo. No rótulo ele vai conter as questões nutritivas do produto, ele vai conter o local de manejo, de embalagem, ele vai conter um código de barras e o número de um lote, para se caso tiver problema naquele lote e naquele código de barras, a gente consiga identificar junto ao beneficiador se houve algum problema na produção. Portanto, basicamente identificar que tenha um rótulo e neste rótulo contenha essas três características: informação escalórica, local de beneficiamento e também o código de barras. Agora, o senhor concorda que o consumidor acriano tem todos os motivos do mundo para ser desconfiado quando a situação chega a esse limite? Eu falei ainda há pouco que em 2016 a Vigilância Sanitária soltou um relatório divulgando, eu até fiquei admirado, achei republicana demais a postura, inclusive, na época, da Vigilância Sanitária ter divulgado um relatório expondo o drama da cadeia produtiva do açaí. Bom, até hoje, secretário, essa situação ainda causa incômodo a quem consome a fruta. Tudo bem que não é o senhor que responde por essa situação diretamente,
mas o senhor responde pela vigilância sanitária do município, que de alguma forma dialoga com a vigilância sanitária do Estado, não é? Correto. E o senhor vê alguma perspectiva desse quadro mudar? O que é importante, tá, a gente falar, no caso da Vigilância Sanitária Municipal de Rio Branco, eu estou há 6 anos na secretaria, nós temos uma rotina de acompanhamento, não só do açaí, como todo e qualquer produto de beneficiamento de origem vegetal e animal. E nós, ao longo desse período, fizemos rotineiramente coleta de amostras, procuramos orientar os produtores para que tenham boas práticas na produção, no beneficiamento e na venda do produto, sobretudo. E nós fizemos esse último levantamento em vários pontos da cidade, incluindo o mercado Elias Mansur. Somente no mercado Elias Mansur foi que a gente encontrou fragmentos do DNA do protozoário. Portanto, mercado do 15, que nós também fizemos a amostra, nenhum problema. Feira Popular do Manuel Julião, também nenhum problema. Todas as redes de supermercados do estado, também não encontramos nenhum problema. Apenas o mercado Elias Mansur. Portanto, nós não podemos caracterizar que a cadeia inteira está prejudicada. Ao longo do período de 6 anos que eu estou à frente da secretaria, só agora nós encontramos esse fragmento. Porém, mostra uma fragilidade do momento em que é beneficiado. Porque depois que nós fizemos a autuação no mercado, nós saímos em diligência nos locais, informados pelos os vendedores, e nós pudemos identificar que na maioria desses estabelecimentos que estavam beneficiando, não tinha licença do órgão agropecuário, não tinha manual de boas práticas e as pessoas estavam fazendo de maneira artesanal. Portanto, a possibilidade de ter problema em todo esse processo de beneficiamento, ele é grande. Por isso que a gente orientou que essas pessoas possam se regularizar para rapidamente poderem estar autorizados a vender novamente esses produtos. Você estava falando a respeito, antes de começar a entrevista, que para realizar a fiscalização em 2.800 estabelecimentos, você conta com 22 fiscais. É possível fazer um trabalho honesto com tão pouca gente? Você não teria que fazer concurso público para poder melhorar as condições de trabalho desses fiscais? Olha, Itan, sem dúvida, sempre que a sociedade ela vai aumentando, Rio Branco saiu numa população... Era 1.500 estabelecimentos, não é isso? Correto. O município de Rio Branco saiu de uma população nos últimos 3 anos de aproximadamente 370 mil habitantes para uma projeção agora de 400. Naturalmente, o comércio e empreendimentos que possam sofrer a fiscalização da vigilância sanitária também aumentaram. Portanto, esse número de fiscais no município de Rio Branco, nós temos dado conta da demanda. Como eu disse para você, a quantidade de estabelecimentos, mas nós temos a classificação de baixo risco e de alto risco. Nós temos priorizado principalmente esses produtos que possam estar sofrendo algum beneficiamento ou manipulado, porque esses é onde a gente pode encontrar graves problemas na saúde. Então você ter, por exemplo, a fiscalização de uma farmácia, ela é muito mais simples porque a Anvisa tem uma regulamentação, você tem um profissional farmacêutico que pode controlar o lote, o estoque e a distribuidora, diferente de uma lanchonete, que ele recebe vários produtos, a carne de um açougue, os produtos e frutas do mercado, né? Muito mais vulnerável. Então nós temos potencializado as nossas equipes com manual de boa prática e orientado, sobretudo, ao consumidor final. Escolha bem onde você vai consumir produtos, porque isso pode ter problema para a sua saúde. Aqui o Francisco do bairro Floresta. Eu queria perguntar ao secretário por que não existe mais fiscalização, pois onde a gente anda na cidade, tem pessoas batendo açaí na beira da rua sem nenhuma higiene. Eu aproveito aqui a pergunta do Francisco para ver outra aqui do Evandro Dese, do bairro Tucumã. Ele fala o seguinte, se não tinha pessoas preparadas para fazer essa fiscalização nos setores de fabricação, ou seja, na preparação do açaí, antes de chegar a ser vendido, essa ciranda que você está se referindo aí, Daniel? Correto. Primeiro, no caso das pessoas que estão fazendo nas comunidades e que estão fazendo, de fato, nós estamos falando de 283 bairros. É difícil a vigilância sanitária estar em todos os lugares. Por isso que eu tenho dito, se há um vendedor, há um consumidor.
Então, também tem que haver a consciência do consumidor de não comprar produtos que estejam sendo manipulados de maneira inadequada. E não é só o caso do açaí. Nós temos um número de telefone 0800 647 1516, que é a ouvidoria. Nós deslocamos a equipe para poder fazer a fiscalização e orientação para que esses trabalhadores possam se regularizar junto à vigilância sanitária. No caso da segunda pergunta, que é na fábrica, é responsabilidade dos órgãos agropecuários. No caso, o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, no caso de importação e exportação, acho que até o superintendente deu entrevista esses dias. Ou o IDAF, no caso. Ou o IDAF, para que possam regulamentar o beneficiamento. A partir do momento que esse produto sai da fábrica ou da pequena indústria, aí ele vai para o comércio, aí é responsabilidade da vigilância sanitária com o revendedor e também com o consumidor final. Por isso que o nosso trabalho também é um trabalho de prevenção e orientativo. Toda essa movimentação que nós fizemos, então, ela tem um objetivo claro: resguardar a saúde da população. Por isso que a gente faz amostras, a gente consegue fazer o acompanhamento e monitoramento, orienta, notifica, para depois a gente agir com penalidade, como foi o caso da apreensão de mais de 300 litros de açaí num único dia na ação que nós fizemos na região central da cidade, no mercado Elias Mansur. Olha, só para ver como que o poder público não dialoga, é só uma especulação que eu vou confirmar com você agora. A Secretaria de Estado de Educação suspendeu ontem a compra para merenda escolar dos produtores de açaí aqui de Rio Branco. Essa decisão foi dialogada com vocês? Olha, deveria. Esse diálogo, eu não vou entrar na seara da decisão do gestor, porque ele tem autonomia para tomar qualquer decisão. A minha recomendação seria, num aspecto desse, é que ele procurasse fornecedores que tenham autorizado. Porque, como eu disse, tem hoje indústrias e tem fornecedores autorizados que têm licença sanitária, que têm licença agropecuária para beneficiar e vender o açaí. Ele só precisa observar se eles estão licenciados. Hoje, com total segurança, tem produtos que estão licenciados do açaí para venda e consumo no município de Rio Branco. Daniel, precisamos parar de falar de açaí, vamos falar de outro problemão que você está tentando gerenciar aí, que é a questão da dengue. Quais são os números que você tem em relação a esse problema aqui em Rio Branco? Olha, tá, nós viramos um ano numa situação bem complicada. A partir de outubro, as chuvas se intensificaram, nessa antecipação também do inverno amazônico, e nós tivemos uma situação que aumentou os casos notificados e também os casos confirmados. Agora, na virada do ano, houve uma pequena diminuição, mas ainda não é o suficiente para nós termos tranquilidade. Hoje mesmo a gente percebe que aumentou, mais uma vez, nós estamos tendo pancada de chuvas e, infelizmente, ainda temos recipientes que possam acumular água parada e limpa em vários lugares. 80% ainda desses recipientes estão nos quintais das pessoas. Tem em torno de 40% a 50% de caixa d'água destampada a nível de solo e outros pequenos recipientes. Então a gente tem pedido a ajuda da população, tem reforçado, agora nós contratamos 22 novos agentes, ampliamos a carga horária de mais 30, conseguimos cobrir toda a região da cidade, tem um agente de endemias para poder fazer a visita domiciliar e fazer a eliminação do foco, tratamento e orientação da comunidade. Então a prefeitura tem procurado fazer o seu esforço, mas como o nosso próprio slogan diz, é um perigo para todos, então é um dever de todos. Porque se você está na sua residência, no seu trabalho, no comércio e tem a possibilidade de ter um foco ou um mosquito, você pode ser uma pessoa que pode adquirir a doença. Que não só a dengue, mas também o Zika vírus e o chikungunya, que são as 3 doenças transmitidas pelo Aedes. Eu tenho acompanhado com alguma regularidade as ações da prefeitura e de certa forma, assim, esse problema é um problema que tem que ser muito compactuado com a comunidade, porque senão não tem como dar jeito. A mudança de comportamento dos agentes públicos e também da comunidade, isso é recíproco, precisa acontecer. Porque é a mudança cultural. Veja, é muito simples. É você não deixar água acumulada e limpa em pequenos recipientes ou em grandes recipientes.
É muito fácil. Se você perguntar para uma criança que está na pré-escola, ela vai dar uma aula de como fazer, cuidar para que o mosquito não possa se reproduzir. Isso eu tenho percebido nas palestras que nós temos feito nas escolas. É muito simples. A gente precisa que a gente tenha um esforço coletivo para que isso não aconteça. Um esforço da prefeitura para ter a presença do agente para que possa fazer o tratamento e a eliminação do foco, a participação dos agentes da comunidade, como igreja, associações e grupos, orientando as pessoas e a própria pessoa dentro da sua residência, fazendo uma vistoria. Basta 10 minutos por semana. Você vai vistoriar o seu quintal e vai virar as garrafas, vai virar os potes, vai limpar a caixa d'água e trocar aquela água, porque assim nós estaremos tranquilos em relação a isso. Ou menos aperreados, né? Ou menos aperreados, porque então, para você ter uma ideia, 2010 foi o período de maior problema disso. 37 mil pessoas foram notificadas e 35 mil confirmaram. Nós, quase uma epidemia, né? Não, aquela época foi epidemia. Então, quando a gente atinge esses números, esses patamares, é uma epidemia. Nós viemos diminuindo isso. A comunidade atendeu um chamamento, foi feita uma mobilização forte e intensa na prefeitura, e isso diminuiu. Depois de 2016 e 2017, começou a ter um leve acréscimo. 2017 diminuiu, 18, o final de 18 aumentou e agora nós iniciamos 19 numa situação bem complicada. Então isso mostra reação, que tem evolução no trabalho da prefeitura, porque os trabalhadores continuam, e que há um movimento, de alguma maneira, de aumento de recipientes que possam acumular água parada ali. Portanto, o movimento tem que ser de todos. Daniel, queria agradecer a tua participação aqui. Em relação ao açaí, essa história ainda precisa ser melhor discutida, né, para que a gente possa resolver definitivamente e dar mais segurança para o consumidor. Queria agradecer a tua participação. Tá bom, te agradeço também e uma boa tarde. Boa tarde, o Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.